Boa noite para mais um Café com Sêmio. E hoje o tema é: toda decisão é uma exclusão. Todo mundo me vendo e ouvindo bem? Para quem está no podcast, a música que está tocando hoje é Walk a Mile in My Shoes, do Elvis Presley. O Elvis, antes de, antes de cantar essa música, muitas vezes ele falava um poema relacionado ao tema da música, né? Que é: antes de você julgar alguém, você tem que andar pelo menos uma milha com os sapatos dela. A música é muito bonita. E o jeito que ele canta, obviamente, torna a mais bonita ainda. E, enfim, para quem tá no podcast, é essa música aqui. A manutenção desse bigode é cara? Bastante, cara. Bem cara. Assim, tem que usar creme de barbear e eu corto com dente, entendeu? Assim, eu vou picotando com o dente, mas é caro, né? Não é uma coisa barata, não. Não é qualquer creme de barbear que eu vou usar, né? Pra quê? Mas tá na moda, só não tem ninguém usando. Pessoal, o tema hoje é: toda decisão é uma exclusão, e vai bater um pouco com a questão do imaginário ontem. Pra quem ficou mais atento, a Flávia rindo aí. Pra quem ficou mais atento ontem, me perguntaram sobre a questão. Eu nem lembro exatamente a pergunta, mas eu falei sobre a purificação da imaginação, né? Sobre purificar, e educar a imaginação, né? Imaginação significa criar imagem na cabeça, né? Você cria uma imagem de alguma coisa, né? E a gente não tem liberdade para isso, né? Quanto mais informação ficar vindo de fora, menos controle a gente tem sobre em relação à nossa imaginação, né? E aí, esse é o final do que eu queria falar hoje. Eu queria falar sobre a questão de decidir também, antes de explicar isso também. E também me marca, eu vejo, né, muitos alunos, e aí com essa questão do Instagram, o, 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 o alcance disso ficou muito maior. Então eu me comunico com muito aluno de medicina. Eu acho isso interessante porque aumenta a minha expertise também em relação a entender quais são as dores, né? Então eu me relaciono com aluno de medicina do Brasil todo. E eu vejo muitas dúvidas, né, em relação a tomadas de decisão, desde qual especialidade escolher, até se vale a pena fazer uma liga, ou se como estudar para residência, né? E são alguns problemas, olha a Camila aí, são alguns problemas, algumas dúvidas que a impressão que dá é que há uma crise sobre o entendimento do que é uma decisão, né? O primeiro passo, e isso é libertador, é entender que toda decisão é uma exclusão. E o amadurecimento, a maturidade, significa uma restrição de opções. Então presta bastante atenção no que eu vou falar agora, que eu acho que é o ponto central desse papo de hoje, né? E tem a ver com a música do Elvis, né? Walk a mile in my shoes, né? Você tem que andar 1 quilômetro aí, uma milha, com os meus sapatos para saber o que eu passei, né? E todo o processo de maturidade, ele envolve uma redução das possibilidades. Isso é evidente e, ao mesmo tempo, para alguns grupos de pessoas, isso é assustador. Mas, olha, eu tô com 41 anos agora. Eu tenho 3 filhos. Eu tenho 2 faculdades de medicina que eu trabalho. Eu tenho meus pacientes. Cara, o que eu tenho de opção na minha vida, entendeu? Eu tenho poucas opções. As opções são cada vez menores. Eu vou simplesmente largar tudo. Eu tenho minha esposa. Eu vou chegar e falar assim: eu vou, sei lá, não tô feliz, eu vou agora, então, sei lá, começar a passear por aí. Não vou fazer isso, né? Por quê? Porque eu já excluí as outras coisas da minha vida. Eu já excluí uma série de questões, né? A minha vida já está excluída, por exemplo, a cirurgia, a possibilidade de eu ser cirurgião. Já foi excluída a possibilidade de eu ser otorrino. Já foi excluída a possibilidade de eu estar solteiro. Já foi excluída a possibilidade de eu não ter filho. Então, quando a gente vai tomando decisões, a gente vai excluindo. E acho que é interessante entender por essa perspectiva, né? Porque é uma exclusão, né? Quando você abre um consultório médico e vai trabalhar num local, você exclui,
né, a possibilidade de você não ter que criar uma imagem de confiança. Você exclui a possibilidade de você poder fazer livremente tudo que passa na sua cabeça. Porque existe uma identidade no médico, existe uma construção, né, exterior e interior do médico que precisa ser feita para que esse médico consiga exercer as questões sociais dele, né, até a vida social, a vida numa cidade, a vida num local. Então isso é muito importante entender, né, que toda decisão é uma exclusão. E ao mesmo tempo, toda decisão ela é feita com base num imaginário. É esse o ponto que eu queria chegar, em algo que você imagina. Tá? E quando você decide se tornar aquilo ali, você vai se tornar aquilo sem nunca ter sido aquilo. Que também é um problema, né? Quando você, como é que você se torna um professor? Sendo professor. E você também, como é que você se torna médico? Sendo médico, né? Esse negócio de que a faculdade vai te construir um médico, não vai. Você precisa entender isso. A faculdade é o meio legal de você se tornar médico no Brasil, né? Você precisa de fazer 6 anos de faculdade, seguir uma diretriz curricular para ter um diploma. E você vai ser um bacharel em medicina. Você pode até adquirir os hábitos dos médicos, você pode até adquirir ali o jeito que o médico fala, o jeito que o médico anda, mas aquilo não vai fazer você ser médico, né? Você precisa decidir que você vai ser médico, sabe? Você precisa excluir, né? Excluir mesmo uma série de coisas, de questões da sua vida que vão te impedir de ser um bom médico, de amadurecer, de ser, enfim, uma pessoa do jeito que você quer ser. Não tem jeito, né? E aí eu peço que vocês entrem na minha bio aqui e se inscrevam na jornada que eu vou fazer. São 3 aulas muito especificamente sobre essas questões de decisão de carreira, de formação de identidade médica. Tá? Eu vou contar a minha história com os meus mestres. Tá? E vocês sabem, né, que hoje em dia quando você faz essas coisas, né, tipo de vou fazer 3 lives, 3 jornadas, tem um lançamento de alguma coisa, e vai ter mesmo, né? Vão abrir as vagas para medicina intuitiva, que é a minha comunidade, uma comunidade que tem um curso de diagnóstico sindrômico. Eu tô aqui com esse especial porque me maquiaram para gravar as aulas, entendeu? Eu tava muito brilhoso. Enfim, tem o curso de diagnóstico sindrômico, que é uma lacuna que existe na literatura médica, e eu gravei esse curso que eu sempre quis gravar. E tem também na comunidade encontros semanais comigo, onde eu vou falar justamente sobre as coisas que eu vivo no meu dia a dia. Mas independente disso, isso aí vai ser lançado depois da jornada, mas não, eu quero que você veja essa jornada. Eu preciso mesmo que você se inscreva nela, porque vai ser uma forma também de balizar para o público que me segue, a gente subir um degrau para a gente continuar avançando nisso, né? Porque essa decisão também foi tomada de entrar para o Instagram, né? E quando eu decido entrar para o Instagram, eu também tenho que entender o que isso significa, né? A partir do momento que lógico que é um trabalho que tem que ter um foco material sim também, como a medicina, que é você trabalhar, você produzir, você gerar renda. Tem uma porrada de gente que trabalha comigo, hoje é uma equipe muito grande, e se eu não funciono, a equipe não funciona, é uma decisão. Então eu excluo a liberdade, por exemplo, de não trabalhar de acordo com as regras do Instagram. É mais um exemplo de exclusão, né? Que é uma decisão que você toma. Tá? Mas por que eu estou falando de imaginário em relação à decisão? E aqui eu vou finalizar essa conversa. Como você constrói o seu imaginário para que você consiga tomar boas decisões? Você está entendendo? Vou dar um exemplo que eu faço com os meus filhos, né? Se eu pego o meu filho e levo ele para dentro de uma fábrica, para dentro de uma padaria, para dentro de uma igreja, para qualquer outro lugar, a Larissa está falando que adora suas lives, Dr. Bruno, pois ultrapassa o campo da medicina e entra no universo interior do ser humano. É exatamente isso. Larissa, a ideia é entrar realmente no universo interior das pessoas. E a minha vocação, eu estava conversando com um amigo esse final de semana, a vocação final para o Instagram é que as pessoas tenham vida interior. Você acertou no ponto, é exatamente isso. E dentro da comunidade lá também tem essa pegada, é que as pessoas tenham uma vida interior. O que é uma vida interior? Que elas sejam capazes de dialogar com alguma coisa dentro delas, entendeu? Que elas não fiquem só recebendo informação exterior o tempo todo. Aquela pessoa que não se tolera, só fica vendo filme, televisão o tempo todo, precisa de agitação, né? Mas enfim, em relação ao imaginário, né? Quando você leva uma criança para dentro de uma padaria, não só para consumir o pão, entendeu? Você bota ela lá, vem cá, deixa eu te mostrar como é que é a cozinha, e ela vê uma pessoa trabalhando como padeiro,
ela cria uma imagem de uma possibilidade da vida dela, entendeu? Quando você pega um aluno de medicina e ele fica atento, né? Olha a diferença de postura de um aluno de medicina, que ele vai passar uma visita, por isso que eu falo de você fazer a higiene da imaginação, né? Quando você entra, olha a diferença desses dois exemplos, você fica, presta atenção no que eu vou falar. Quando você entra numa enfermaria, você entra incomodado porque está calor, você entra incomodado porque o professor é chato, porque você entra incomodado porque, sei lá, não era para ser daquele jeito. Você fica aí reclamando de tudo. Você fica pensando que vai ter a festa no final do dia. Você fica pensando que o fulaninho que é bonitinho, a fulaninha que é bonitinha, estão lá não sei o quê. Se você fica o tempo todo com a sua imaginação poluída, você perde a sua, você perde ali a chance de você construir o seu imaginário. Quando você está na enfermaria com o professor, você tem que olhar para ele e falar assim: a vida deste sujeito é uma possibilidade para a minha vida. Você tem que observá-lo ou observá-la como algo possível para você. Você vai ver, poxa, então, que horas que esse cara chega? Qual é o jeito que ele fala? Será que eu teria paciência de falar desse jeito? Será que eu teria capacidade de falar desse jeito? Será que eu quero me preparar para isso? Se você chega, por exemplo, para um otorrino, né? E vai acompanhar um otorrinolaringologista, sei lá. Você pede para acompanhar o cara lá durante um tempo. Você tem que encarar aquilo ali como uma possibilidade para você. E se seu imaginário não tiver 100% focado naquilo, mas não é 90%, é 100% focado naquilo, 100%, você não vai apreender a realidade. E aí você vai ser uma pessoa, que aí esse que é o esquema, você vai ser uma pessoa que está cheia de dúvidas, que essas dúvidas elas superficializam de vez em quando. Ah, que especialidade eu vou fazer? Pum, aquilo fica vindo na sua cabeça. O seu imaginário ele está completamente poluído, focado em tudo, né? Instagram, festa, dinheiro, e não sei o que, e preocupação, tudo, tá tudo. E você está diante na sua frente, tem um sujeito que está te entregando de bandeja uma possibilidade para sua vida, tá? Que deveria, aquela possibilidade, tá? Entrar no seu imaginário e sair as porcarias, tá? Para você conseguir justamente aplicar nesta decisão. Tá entendendo? Como é que é o fluxograma? Então, repetindo, você está com uma dúvida, você tem as pessoas que podem responder aquela dúvida pelo exemplo da vida delas, que por si só é um exemplo de uma possibilidade da vida humana, mas você fica imaginando e pensando em uma série de outras coisas. E o pior, você senta, com minha esposa, meu braço direito e meu tudo aqui, minha Juliana, dizendo: a atenção é o porteiro da memória. Perfeito. A atenção toma conta da memória. Tem a ver com a sua atenção. Atenção para o mundo. Então eu quero propor um exercício para você. Então, um exercício muito prático. Né? Cara, veja, fala assim para você. Eu sei que você não vai conseguir sair do Instagram, não vai conseguir ficar vendo menos porcaria, mas tudo bem. Quando você for para um lugar e estiver diante de alguém que desempenha a mesma profissão que você quer um dia desempenhar, olha e fala: é uma possibilidade para minha vida. Tenha atenção focada naquilo. Tá? Trava uma briga logo contra isso, sabe? De você ficar na sua aula prática, na sua aula, pensando em outras coisas, né? Só que tem um problema também, que aí de repente seria um assunto para outra live. Tem um problema sério. A sua capacidade de foco naquilo, a sua capacidade de atenção naquilo, ela vai ser inversamente proporcional ou inversamente proporcional à quantidade de coisa que você acessa, né? Se você de repente tivesse num lugar sem acesso à internet, com poucas pessoas para conversar, você estaria muito mais atento ao seu redor, muito mais atento, né? Então é impossível ter atenção nos dias de hoje. Aí eu fico falando dias de hoje, dá a impressão que eu não vivo nos dias de hoje, mas não, assim, eu falo dias de hoje, os nossos dias, eu também tenho que brigar com isso. Porque é impressionante como que é difícil prestar atenção, parar para prestar atenção, né? Você pegar e olhar alguma coisa. Falar: eu vou pegar para olhar isso. O tanto de coisa que vem na cabeça. Aquela vontade de tirar o celular do bolso, né? Para ler um livro. Pega um livro e fala assim: eu vou ler meia hora desse livro. O tanto de... Quantas vezes a sua imaginação vai te interromper? A imaginação é criar imagens. Vai criar uma imagem de uma mensagem que você tem que mandar. Vai criar uma imagem de alguma coisa que você tem que falar.
Olha o tanto de coisa que vem na sua cabeça. Então é impossível tomar decisão. Então, resumindo, eu acho que era esse o esquema que eu queria criar. A gente está aqui no centro com algumas dúvidas, né? E aí eu vou fazer essa grande dúvida, né? Qual é a especialidade eu vou seguir? Como eu vou estudar? O que eu vou fazer como recém-formado? A gente está com essa dúvida. A gente não entende que a decisão é uma exclusão. E quanto mais maduro você está, menos decisão você tem que tomar. Porque menos possibilidades existem para você. Eu repito, eu, por exemplo, eu não tenho mais tanta oportunidade quanto alguém de 20 anos de idade. Pô. Eu tenho simplesmente porque eu tenho filho para criar. E um casamento e aula para dar e paciente me esperando para eu atender. Simples assim, tá mais fácil. Eu não tenho mais o que decidir muita coisa, entendeu? Eu tenho só que fazer. Tá? Mas a gente fica com essas dúvidas, né? Os alunos mais jovens, os médicos mais jovens ficam, né? O que eu vou tomar de decisão? Ao mesmo tempo, eles não têm atenção focada nos exemplos concretos de quem já tomou a decisão. Isso é uma loucura completa que vocês passam. Tá? Vocês ficam com dúvidas em pontos que pessoas mais velhas já decidiram por elas e vocês não têm aquela atenção total por aquilo, né? E ao mesmo tempo o imaginário fica completamente poluído. Olha o Giancarlo aí. O imaginário fica completamente poluído, né? Por coisas que não servem pra nada. Presta atenção quantas vezes você vai no YouTube e assiste, ou sei lá, no Instagram, e assiste um videozinho que não serve pra nada. Pra nada. Tudo bem, é engraçado, né? Eu fico vendo bicho, por exemplo. É um problema meu, né? Eu fico vendo, eu adoro ver. Tudo bem, às vezes é o lazer, eu me divirto, mas assim, no momento que você precisa ter foco, alguma coisa, não dá pra colocar tanto estímulo, né? Auditivo, visual, assim, porra, não dá, cara. Não dá. Então entenda o que eu tô falando. Vamos voltar a esse esquema. Tem você com uma dúvida, com uma decisão a ser tomada. Tem uma série de pessoas concretas que já tomaram essa decisão, que te oferecem ali a possibilidade de entender uma das possibilidades da sua vida, né? E ao mesmo tempo você polui a tua cabeça com tudo, né? E aí não tem foco, não tem atenção. Esse panorama é um panorama real, sabe? Que atrapalha muito na tomada de decisão. Bom, era isso que eu queria falar pra vocês. Queria que vocês sugerissem temas pro Café com Sêmio. A maioria eu pego aí dos... Esqueci o nome do negócio, como é que é? Das mensagens, da caixinha de pergunta. E eu queria muito que você, vou repetir aqui, que você se inscrevesse na minha bio, na jornada Mapa do Diagnóstico Seguro. Você vai ter um material exclusivo, que é um guia para dar o diagnóstico, né? Para você usar na beira-leito. Isso aí vai ser tudo gratuito. Eu estou fazendo esse mapa, como interpretar a queixa principal, tal, tá muito legal, uma coisa única, um resumo de muita coisa que eu faço. Quero que você se inscreva, quem se inscrever vai ganhar esse mapa. Tá? São 3 episódios, 3 aulas também, sobre as decisões do médico, sobre a formação da identidade médica, tudo isso. Eu quero que vocês entrem nisso, vejam os episódios para aumentar o nosso entrosamento no Instagram. Para a gente poder continuar falando, o Café com Sêmio vai ficar mais claro. Quem participar dessa jornada vai acompanhar melhor o Café com Sêmio, vai entender melhor o que eu estou falando, eu vou dar uma série de referências. E no final eu vou abrir vaga para a comunidade de medicina intuitiva. Né? Não tem esse negócio assim de, vamos aqui, que todo mundo já sabe essas estratégias de lançamento, né? Não, tem que se inscreva para não sei o que, tá óbvio que vem um lançamento depois e vai acontecer. As pessoas também estão pedindo para entrar na comunidade. Então depois disso, dessas 3 aulas, vai ter acesso à comunidade. E me mandem também temas aí pelo direct. Alguém tem alguma pergunta? Algum comentário? Olha o Rodrigo Sá, meu amigo, cardiologista, eletrofisiologista, arritmologista e meu amigo, né? Isso é o mais importante. Falei com ele ontem pelo telefone, apesar dele não estar muito interessado na conversa. Mas tudo bem. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta sobre esse tema? Fala aí que eu tô com tempo agora. Tem um amiguinho do meu filho dormindo aqui em casa. Aí eu vou esperar eles dormirem, porque se eu subir eu vou agitar e vai dar problema, né? Vocês querem ver meus livros? Vou mostrar aqui então os meus livros. Pô, que legal, Giancarlo. É uma honra você falar das minhas coisas assim. Eu fico até meio constrangido. Giancarlo é um cirurgião torácico do Sul e, enfim, com uma baita formação. Também participa da comunidade, que para mim é uma honra.
Vou mostrar um livro aqui. Deixa eu mostrar um livro legal, cara. Esse livro aqui, ó, é de 1742, cara. Ele foi escrito aqui, ó. Esse livro foi escrito pelo Boerhaave, da ruptura do esôfago, né? Daquela cena. Esse é o livro mais antigo que eu tenho. De 1742. Ele descreve a fisiologia da digestão, cara. Livro bem legal. Chegou aqui meu Harrison, 19ª edição. Eu coleciono Harrison. Tenho 19ª, 18ª, 15ª. Eu tenho um Cécio também, é bem antigo. Tem um livro aqui que é muito interessante, olha só. Esse aqui, De Auscultação Moderna, do Vieira Romero. Mas é um livro de 1930 e poucos aqui, ó. Não sei, aqui, 1933. Um livro só de auscultação. Esse livro aqui é só de ausculta cardíaca. Moderna, né? Muito interessante. Tem um livro argentino também aqui, espanhol. Os Grandes Sintomas e Síndromes. Esse livro foi um dos livros que me inspirou para fazer, né, a questão do diagnóstico sindrômico. Para neurologia, o livro do Peter Duss, para diagnóstico topográfico, com certeza é o melhor. E para quem gosta de cardiologia, não tem livro mais bonito do que o livro do Pedro Zarco, que é o livro de Exploração Clínica do Coração. Um livro que foi traduzido para o português na década de 70. E o mais bonito, né? A dedicatória que ele faz é para a esposa dele. Olha que simbólico, né? Um baita de um cardiologista que escreve um livro sobre o que mais importa ali da semiologia cardíaca espanhola. Então, um homem que fala do coração e ele coloca o livro em homenagem à mulher dele, né? Então, na dedicatória ele já mostra que o coração dele é da mulher. Isso é bem bonito. Aqui também tem um livro legal. São várias fotos do Elvis. Mas enfim, deixa o Elvis pra lá. Era isso que eu queria falar. Até, galera. Tchau.